Você acha que a sua empresa poderia produzir mais e melhor, ter mais qualidade aí quando a gente fala de produtividade, de desempenho das pessoas? A gente precisa pensar que quando a gente fala em todos esses pilares de produtividade, a gente tem que falar de método. E aí o método, ele precisa ser específico, ele precisa ser mensurado e ele precisa ser personalizado de acordo com as necessidades da sua empresa. Um método que a gente utiliza muito dentro da gestão de pessoas é a gestão de pessoas por competências, que tem foco em resultado, porque a empresa, ela não é uma instituição pública, né? A gente vive de lucro, isso é legítimo. Além do foco em resultados, ela tem clareza. A gente precisa comunicar isso bem para as pessoas, a gente precisa comunicar isso bem para o mercado e ela precisa ter critérios, ou seja, tudo precisa ter um porquê. Se eu vou fazer a promoção de um funcionário, eu preciso ter os critérios bem atrelados e bem amarrados. Se eu vou praticar uma ação nova dentro do meu RH junto com as minhas lideranças, eu preciso entender quais são os indicadores que eu mensurei para ter esse plano de ação. Quando a gente fala da gestão de pessoas por competências, a gente atrela todos os subsistemas de RH. E aí, a gente está falando de recrutamento e seleção, a gente está falando da gestão de desempenho, a gente está falando de endomarketing, de gestão de desligamento, de plano de cargos e salários e muitos outros. É muito importante a gente ter isso tudo. Uma coisa precisa estar conversando com a outra. Qual que é o principal problema que eu vejo nas empresas? Às vezes a empresa até tem um RH, mas é um RH totalmente operacional. É um RH que faz ali um recrutamento e seleção que está zero alinhado com as políticas de desempenho, com o plano de meritocracia, com os desligamentos. Então, quando a gente fala de RH estratégico, de gestão de pessoas por competências, ela traz um pilar essencial para uma empresa, que é a organização. A gente não consegue ter sucesso no caos. A gente precisa organizar a casa. Eu vejo também muitas empresas que vão crescendo, sem estruturar a base e chega uma hora que o castelo cai. Por quê? A gente pensa assim, quando a gente vai construir um prédio, a gente precisa ter uma base forte. A gente precisa ter o alicerce do prédio. Assim, na empresa também, a gente precisa ter uma base, e é uma base rica, que são os processos de gestão de pessoas que estão conversando entre si. Então, quando eu vou contratar um colaborador, eu preciso entender que quais são as metas desse colaborador, quais são os indicadores desse colaborador, quais são ali as atividades que ele vai exercer e quais são as competências que ele precisa ter para exercer essas atividades. Mas isso tudo não pode estar na minha cabeça, então cada hora eu sigo um critério. Não, isso tudo precisa ser formalizado, procedimentado. A partir daí, quando eu falo assim, RH a gente não faz no sentimento, né? Às vezes a gente tem essa visão que o RH, ele é muito pessoas, ele é muito humanitário, ele é muito social. E não, o RH ele precisa ser estratégico, ele precisa trazer resultados, e resultados coerentes, resultados compatíveis com as metas da empresa. Quando eu penso dessa forma, tudo eu preciso pensar, tem que ser proposital, tudo precisa ter objetivo. Então eu vou fazer a contratação, como eu estava falando, baseada nas atividades, nas competências necessárias. Na hora de avaliar o desempenho, um erro que eu vejo muito comum nas empresas. Então a gente pega as competências ali, vamos falar, foco em resultados. De 1 a 5, quanto esse colaborador tem foco em resultados? Isso é errado, gente, porque isso fica uma avaliação subjetiva. Eu preciso pensar qual é o indicador, ou seja, o que indica que essa pessoa está focada em resultados. E aí sim eu vou fazer uma avaliação totalmente objetiva. É um outro cuidado que a gente tem que tomar quando a gente está falando de produtividade, de colaborador produtivo, é a gente pensar que colaborador produtivo, ele precisa 100% ter metas e ter clareza. A gente precisa realmente sentar, eu falo que é gastar tempo mesmo, sentar com o colaborador e falar, eu espero isso, isso e isso de você. A gente consegue desenhar um plano de ação ou um plano de desenvolvimento para que a gente chegue nessas metas? O que você pode trazer referente a esse tema? Você acha que a gente consegue percorrer esse caminho? Comunicação salva empresas, comunicação salva líderes. Aí pensando assim, no RH estratégico,
estratégico, pensando em produtividade, eu preciso então atrelar indicadores, eu preciso atrelar ser 100% objetivo, porque quanto mais eu for subjetivo, mais eu estou pensando no hoje, não no longo prazo. E eu sempre falo também que quanto empresários, líderes, RHs, nós precisamos pensar que o nosso papel na empresa não é ser pai e não é ser mãe. E quando eu falo isso, ser pai e ser mãe, eu tô falando assim, gente, o meu papel aqui é desenvolver as pessoas pro negócio e não é passar a mão na cabeça das pessoas. E eu sempre chamo atenção para esse tema porque é um tabu. A gente acha que a gente tem que ser bonzinho o tempo todo, a gente tem que cuidar o tempo todo. E o cuidado, ele é importante, a ternura é importante, mas é muito importante também eu ter um objetivo, eu mirar naquilo e levar as pessoas em busca daquilo e tirar as pessoas da zona de conforto, porque na zona de conforto a gente não cresce. Enquanto tá ali gostosinho, eu tô na minha cobertinha, eu não vou sair do meu lugar, eu não vou sair do meu objetivo inicial. Então eu sempre preciso entender que quando eu sou um gestor de pessoas, eu sou um RH estratégico, eu sou um empresário, eu estou mirando no desenvolvimento das pessoas. Não é simples, é um processo que envolve realmente mudança de mindset, a gente tem que trabalhar muito gestão de cultura. Tem grandes empresas que a gente atua que às vezes a pessoa trabalha ali 20 anos, 30 anos e a pessoa acha que tá tudo certo. E nem sempre, porque às vezes a pessoa tem muito tempo de empresa, é o que mais acontece, mas ela tá repetindo todos os anos, ou seja, ela tem ali, vamos falar, 10 anos de empresa, mas ela só evoluiu um ano. Isso não é produtivo para nenhum tipo de empresa. É legal quando eu tenho pessoas com longevidade dentro do ambiente corporativo, dentro dessa empresa. Isso traz ali uma estabilidade e uma segurança grande para as pessoas. Mas o ponto de atenção é você pensar que as pessoas, quando a gente está trazendo essa visão de futuro, eu quero sim que as pessoas fiquem muito tempo conosco, mas eu quero que as pessoas estejam em constante evolução. E o RH estratégico, ele está pensando 100% na capacitação e desenvolvimento das pessoas, ainda que tenha um custo alto. E quando eu falo custo alto, não é um custo alto financeiro, é porque dá trabalho. Eu falo que dá trabalho. Então, quando a gente está movimentando, nós como gestores, estamos movimentando as pessoas para o desenvolvimento, que é o foco da metodologia da gestão por competências, eu preciso entender que eu tenho que estar atrelada a um método, fazendo todos os processos conversarem entre si e, ao mesmo tempo, eu preciso, óbvio, cuidar, prezar pela humanização, tá? Então, quando a gente fala em resultado e humanização, elas não estão separadas, elas precisam estar juntas, mas ao mesmo tempo eu preciso pensar que a humanização, ela não exclui a cobrança, ela não exclui ali o cuidado contínuo na capacitação das pessoas. Então, assim, eu falo, se você tá buscando uma empresa meritocrática, uma empresa que realmente reconhece as pessoas com alto desempenho, com alta performance, e uma empresa que realmente quer pessoas que estão em busca, que estão se movimentando em busca do sucesso, eu vou tirar as pessoas da zona de conforto. Isso não é um trabalho fácil, mas é 100% possível. E a gente trabalha aí gestão de cultura para isso. Então, pensando em produtividade, a gente pode aqui ficar prolongando, mas esse é um vídeo mais curto. E aí, se você gostou desse vídeo, se clareou aí a sua mentalidade, siga o meu canal e até o próximo. Tchau, tchau!